Atualmente meu patrimônio está de R$ 43.757,25. Compra feita, eu acabei de comprar 8. Vou almoçar agora, fazendo um churrasquinho aqui, ó. 29/9/2025, às 9 horas da manhã, 9h18. E eu acabei de acordar, vim direto aqui no computador já para ver qual ação que eu vou estar investindo hoje, qual ativo no caso, qual fundo imobiliário, ETF ou até criptomoeda, porque o Bitcoin tá caindo. E cara, só que eu vou falar uma coisa, tá difícil fazer investimento dessa vez, porque até pouco tempo atrás todos os ativos estavam caindo, estava sofrendo muito com o aumento da taxa de juros. Só que a gente já tem perspectiva que a taxa de juros vai voltar a cair, vai começar a cair. Ainda talvez não seja esse ano, mas já tem a perspectiva. E o que acontece? As pessoas que estavam na renda fixa começam a sair da renda fixa com medo e começar a ir para a renda variável. Então quem está indo para a renda variável, quem está investindo na renda variável, sabendo que os ativos podem acabar se valorizando muito mais, tá fazendo essa alta acontecer. E o investidor de longo prazo, o investidor que gosta de aproveitar as oportunidades, fica um pouco perdido, porque, mano, tá praticamente tudo subindo. E para vocês verem, o setor bancário, que é o setor que eu gosto de investir, tá subindo. Então, Banco do Brasil, que teve um resultado horrível, não mudou absolutamente nada. Ele cai um pouquinho, depois sobe, cai um pouquinho, depois sobe. Cara, eu tava esperando que esse Banco do Brasil fosse cair pra casa dos R$16, R$17. Ainda pode acontecer, só que, tipo, não aconteceu. Eu esperava que iria acontecer por agora. Eu ainda não fiz o meu aporte de hoje, inclusive o mercado ainda tá fechado, não tá nem aberto, e eu nem decidi qual ativo eu vou investir. Mas minha carteira já tá com R$ 43.630,66. A taxa de juros ainda se encontra em 15%, e, mano, eu ainda tô muito feliz, porque pro investidor é aí que surgem as melhores oportunidades. E no caso, as melhores oportunidades mesmo já passou. Porque a gente está começando a fazer uma virada de um ciclo. Está saindo da taxa de juros altíssima de 15%, vai começar a diminuir. Os ativos de risco, que estava sofrendo muito, vão começar a subir. A renda fixa, que estava todo mundo investindo, vai estar todo mundo correndo da renda fixa para a renda variável. E cara, é legal, porque eu não me lembro de estar passando por um período parecido desde quando eu comecei a investir. Eu não lembro de ter passado por um período assim. E tá sendo meu primeiro período de virada de ciclo. Eu acho bastante interessante, porque eu entendo que no jogo de longo prazo isso vai acontecer várias vezes. Então é bom eu ficar esperto, é bom eu começar a entender, ver como que funciona e tudo mais. Não ficar assustado e seguir forte na minha estratégia, seguir acreditando na minha estratégia. Agora, fazer aquele cafezinho de lei e ler o livro. Eu tô lendo esse livro aqui, Quem Pensa Enriquece. Nunca mostrei ele aqui no YouTube, mas no Instagram eu posto direto toda vez que eu leio alguma coisa interessante, eu tô postando lá. Cafezinho aqui já ficando pronto e bora. Já já vocês vão descobrir qual vai ser o aporte que eu vou estar fazendo. Eu ainda não sei qual ação ou qual fundo imobiliário eu vou investir, mas eu já tô com 2 em mente. X-Cotinho, pegou a bolinha aqui de mim, qual foi? Tô maluco. Mas aí eu tô em dúvida aqui se eu vou investir no BTHF11, que é um fundo imobiliário multi-estratégia para poder aumentar meus dividendos mensais, ou no BB Seguridade. Ele tá subindo 1,14% hoje, mas eu ainda tô pensando em investir no BB Seguridade, porque fundo imobiliário eu já tenho muito. E minha carteira eu foco mais no crescimento, eu quero investir mais em ações para poder ganhar mais no longo prazo. Fundo imobiliário, todo mundo já deve saber que não tem um crescimento muito absurdo e as ações, querendo ou não, tem. E minha carteira está com 40% em ações e 30% em fundos imobiliários. E como eu já acumulei um patrimônio de R$40 mil, que era o que eu estava querendo, e estava tipo metade ações, metade fundos imobiliários, um pouquinho em cripto, um pouquinho em ETFs. Agora eu estou querendo deixar tipo 60% em ações, uns 10% em fundos imobiliários, e diminuir um pouquinho em cripto e dar uma balanceada mais também nos ETFs internacionais. Mas aí bora ver, que eu ainda não decidi. Vou almoçar agora, fazendo um churrasquinho aqui, ó. Toma. Fazendo um churrasquinho aqui, depois que eu almoçar, eu vou decidir no que eu vou estar investindo. Esse cotinho aqui vai estar me ajudando a tomar a decisão, né, não, meu parceiro? Você acha que eu invisto o quê? BTHF11 ou BB Seguridade, hein? Para descobrir. Esperar a criancinha aqui terminar de brincar, de fazer xixi, de fazer cocô. Aí é o momento de escolher o ativo. Não sei o que esse cachorro tem,
Mas ele ama uma pedra, velho. Se liga só, na velocidade, só pra pegar essa pedra. Aí lá vai ele trazer a pedra na boca, quer ver? Ó. Ave Maria, me dá a pedra aqui, vem. Derruba ela. Isso é louco. E eu já decidi qual ativo eu vou comprar. Eu vou comprar a BB Seguridade e tem um motivo bem óbvio que eu vou te explicar já já. Atualmente meu patrimônio está de R$ 43.757,25 e eu vou estar fazendo esse último aporte do mês. Vai ser o último aporte da semana, o último aporte do mês e a gente vai ver quanto que vai chegar. Compra feita, eu acabei de comprar 8 ações de BB Seguridade. Vocês podem ver bem aqui, ó. Comprei 8 ações a um preço de R$ 32,82 e acumulei um total de 143 cotas. Então, para vocês verem, com o tempo a quantidade vai aumentando e dá um total de R$ 262. E sabe o que é mais louco? Que desses R$ 262, praticamente 60 foi só de dividendos. Dividendos que eu recebi do XP-MAL11 semana passada, se eu não me engano. Foi semana passada. Aí eu tô usando essa semana. Hoje é dia 29/9/2025. E eu recebi no dia 25, se eu não me engano, do XP-MAL11. Então foi R$60 a mais que eu usei para poder investir em BB Seguridade. Eu tava em dúvida sobre investir no BTHF11, ele tá caindo 1% hoje. E em dúvida também de investir no BB Seguridade, que está subindo 1% hoje. Só que eu escolhi o BB Seguridade por um motivo. Os fundos imobiliários ainda estão descontados, a taxa de juros está em 15%, só que o BB Seguridade é uma empresa segura. Vou dizer assim, é uma empresa segura. Ela lucra bem com a taxa de juros alta e lucra bem com a taxa de juros baixa. E ela só está caindo, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, ela só está caindo desde o início do ano mais de 9%, no período de um ano 7%, mas se pegar da máxima aqui de R$42 mais ou menos, está caindo cerca de R$22. E ela só está caindo tudo isso porque o Banco do Brasil também está caindo. Já falei isso aqui diversas vezes, o BB Seguridade só está caindo porque o Banco do Brasil está caindo, o Banco do Brasil está passando por algumas dificuldades, inadimplência com o agronegócio e tudo mais. E as pessoas vinculam o BB Seguridade com o Banco do Brasil, sendo que o BB Seguridade está performando bem, está lucrando bem e tudo mais. Mas eu já falei isso aqui várias vezes, eu vou evitar falar isso agora. O motivo de eu ter escolhido o BB Seguridade, uma ação, ao invés do BTHF11, um fundo imobiliário, é porque a gente está passando por uma virada de ciclo. A taxa de juros está travada em 15%, o Copom decidiu manter ela em 15% e já tem perspectiva para o ano que vem ela começar a cair. E se ela começar a cair, é uma virada de ciclo, isso já é uma virada de ciclo, os ativos de risco já estão performando bem desde o início do ano, então tudo indica que a taxa de juros vai começar a cair, e se a taxa de juros começar a cair, os ativos que já estão valorizando, os ativos de risco que já estão subindo, vão subir muito mais, porque a galera da renda fixa vai sair da renda fixa para investir nos fundos imobiliários, para investir nas ações, vão querer um pouco mais de rentabilidade, porque a renda fixa vai diminuir, não vai ser mais 15%, agora vai diminuir para 10 para 12, não sei, vai começar a diminuir e a galera vai ver que os ativos de risco vão estar subindo. Por que vão estar subindo? Porque vai estar saindo da renda fixa e indo para a renda variável. Fora que com a taxa de juros baixa, as empresas conseguem crescer, conseguem pegar um crédito mais barato para poder crescer, conseguem fazer IPO de uma maneira mais fácil e tudo mais para poder atrair investidores. Então, querendo ou não, com a taxa de juros baixa, acaba atraindo muitos investidores, acaba atraindo muito dinheiro e os ativos sobem. Não tem muito o que falar, é uma virada de ciclo. E como a maioria de vocês sabem, as ações têm o poder de performar muito mais que os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários é como se fosse uma renda fixa. Você compra um fundo imobiliário, ele vai te gerar dividendos todos os meses. Se ele for bem diversificado, vai ser muito difícil ele passar por dificuldades, diminuir os dividendos e tudo mais. E as ações, elas acabam oscilando muito mais, elas não são obrigadas a pagar dividendos, então a galera já ficou, opa, peraí, tem chance de eu nem receber dividendos. Igual o Banco do Brasil, ele vai diminuir demais os dividendos e a galera já fica meio com o pé atrás. Só que é interessante investir em ações, principalmente quem está construindo patrimônio, porque as ações têm um poder de valorização muito maior. Os dividendos a gente sabe que vai ser em média de 12, 15, 20% no máximo, que já é absurdo, mas uma média boa vai ser de 10 a 12% ao ano de dividendos. Então a gente já sabe isso, e os fundos imobiliários, a cotação não sobe muito, não cai muito, então a gente já fica meio que preso a esses 12%. As ações não, as ações a gente pode receber de 8, 10, 12, 15, 20% de dividendos, como eu falei é difícil, a média das ações é menor, é de 8 a 12, boas pagadoras de dividendos, só que a chance de valorização é absurda. Olha aqui do BB Seguridade, desde o topo ele caiu 22%, 23%. Então só dele voltar para o patamar que ele estava, que ele caiu R$10, só dele subir mais R$10,
vai estar ganhando 23%. E, tipo, isso pode acontecer em um ano. Podem ver que ele começou a cair aqui dia 2 de maio de 2025. Então tem menos de um ano que caiu tudo isso. Ele também pode subir tudo isso em menos de um ano. Então a virada de ciclo está acontecendo, por isso que eu escolhi a ação, que ela tem um poder de valorizar muito mais. E agora eu tô com um patrimônio total de R$ 44.019,41. Saiu do meu bolso um total de 40 mil, então um lucro de mais ou menos R$ 4.000, só que parte desse dinheiro que saiu do meu bolso, parte não, foram de dividendos, R$ 3.230 de dividendos, e só de ganho de capital, R$ 3.600, dando um total de R$ 6.800, quase 7 mil. Agora minha carteira ficou com 41,14% em ações, 28% em fundos imobiliários, 20% em criptos e 9% em ETFs internacionais. Agora que eu atingi o patrimônio de R$ 40 mil, eu estou querendo fazer uma mudança na minha carteira. Eu estou querendo diminuir a exposição em fundos imobiliários, como eu falei, é uma forma mais segura de ganhar dividendos, não ganha uma valorização absurda igual às ações. Então eu vou estar diminuindo a exposição em criptomoedas, eu parei de investir em criptomoedas já, em fundos imobiliários também eu vou parar, eu não vou vender nenhum para poder estar fazendo essa mudança, só que eu vou só aportando nas ações, eu pretendo ter uma exposição maior nas ações, porque como eu falei, eles têm um poder de crescimento muito maior e é o que eu estou querendo, querendo crescer muito mais. Eu estava investindo em fundos imobiliários até pouco tempo atrás para poder aumentar minha renda mensal. Querendo ou não, ter uma renda passiva entrando na sua conta todos os meses de forma garantida e segura é bem interessante. E eu já atingi a marca de R$ 120 mensais somente dos fundos imobiliários. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Só no mês de setembro eu já recebi quase R$ 140 e R$ 122 foi só de fundos imobiliários. E para quem sabe, fundos imobiliários pagam todos os meses, mas aí aqui já está garantido esses R$ 120 que eu vou poder usar para reinvestir. E caso eu precise utilizar, eu já vou ter R$ 100 garantido ali, não vou precisar vender nenhum ativo. Então é bem interessante. Aí como eu já atingi essa meta que eu tinha de R$ 120, eu vou parar de investir em fundos imobiliários e vou focar nas ações, focar no crescimento. Faltam R$ 55.980,59 para a gente atingir a marca de R$ 100 mil. E já foi 4,40% de R$ 1 milhão. Tá muito longe, só que tá muito mais perto comparando com quando eu comecei, porque quando eu comecei eu não sabia nada, eu não tinha nem noção que eu chegaria nesse patamar, e só de ter chegado até aqui foi uma evolução absurda. Se eu continuar investindo de forma consistente, sem desistir, vou alcançar R$ 1 milhão, isso já é garantido, porque eu não vou desistir, vou continuar aportando consistentemente. Estou trazendo o vídeo aqui toda semana da série do Zero ao Investidor para mostrar para vocês. E para quem já investe, só que ainda tem dúvida de como escolher um bom ativo, como saber essas coisas de ciclo, taxa de juros e tudo mais, eu vou estar deixando o link aí na descrição, que é o link do meu curso, que se chama Do Zero ao Investidor. Custa somente R$ 24,99 e lá tem todo o meu conhecimento de mais de 4 anos investindo, mais de R$ 1.000 que eu gastei com cursos e mentorias, mais de, muitos livros que eu já li. Todo o meu conhecimento tá lá, de uma forma bem resumida, explicativa, bem certinho, tá muito top, eu tenho certeza que você vai curtir. O link tá aí na descrição. Podem ver que a Bolsa de Valores está subindo muito, a Bolsa de Valores bateu o recorde histórico faz pouco tempo, já, ainda tá batendo recorde, ela vai subindo, vai batendo recorde, e tudo isso porque é uma virada de ciclo. A taxa de juros ficou subindo por muito tempo, ficou em 15% por muito tempo, ainda vai ficar uma taxa de juros absurda, só que já tem perspectiva que ela vai cair. Então vai acontecendo essa virada de ciclo, os ativos de risco vão subindo. Os únicos ativos que estão performando mal aqui, querendo ou não, é Petrobras, Banco do Brasil ainda, Banco do Brasil porque está passando por dificuldade, e Petrobras, querendo ou não, pelo risco político mesmo. Mas então é isso, bora ver como que vai ser essa virada de ciclo. Espero que vocês também estejam investindo da melhor forma, da forma correta, aproveitando essas oportunidades. E eu vou estar deixando o vídeo aqui do lado para você poder conferir, para você ver o que eu fiz com o meu dinheiro, como que eu aportei, quais ativos eu escolhi. Tenho certeza que você vai curtir e vai tirar grandes ensinamentos. Espero lá. O vídeo foi esse, tamo junto, é nóis.